O terceiro episódio de House of the Dragon foi excelente, segundo o IMDb, foi o melhor da série e quase teve uma nota perfeita. E nesse episódio tem muito detalhe, easter egg, referência, curiosidades, indo desde a abertura até o elenco da série. E nesse vídeo falaremos sobre 20 detalhes, easter eggs e referências que você talvez não percebeu nesse terceiro episódio. Então, vamos nessa! A senhorita pôde escrever o meu nome no livro branco. E quando seu pai me nomeou para a Guarda Real, foi a maior honra que um Kouja experimentou. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, antes de começar eu queria pedir desculpas pelo meu vídeo de review do terceiro episódio. Eu reconheço que acabei me empolgando, falando demais, falando do futuro, e essa é uma coisa que eu vou tomar cuidado para não se repetir nas próximas análises e não vai se repetir aqui nesse vídeo, beleza? Bom, começando falando sobre a abertura desse terceiro episódio, que é sim diferente da abertura lá do segundo episódio. Tem um detalhezinho diferente, mas ainda assim é diferente. Na abertura do segundo episódio, vendo com calma, é como se fosse a árvore genealógica lá dos Targaryen, indo desde o Aegon o Conquistador até a Rhaenyra. E vimos também nessa abertura o símbolo dos Hightower, mas depois da Alicent o sangue não escorria, ou seja, não tinha continuação. Mas agora ele tem, o sangue dos Targaryen passa pela Alicent, meio que referenciando que agora ela faz parte da família após ter um filho lá com Viserys. Talvez na abertura do quarto episódio tenhamos a logo, o brasão ali do Aegon II aparecendo na abertura. E se isso acontecer, eu fiquei com uma dúvida. Será que todo Targaryen que nascer vai ser mencionado na abertura? Porque, serão vários aqui na série. E se isso acontecer, a abertura vai ter no mínimo 5 minutos lá no último episódio. O episódio começa mostrando o Daemon e o Caraxes lutando contra o engorda caranguejo lá nos degraus. E nessa sequência inicial tem duas coisinhas de ambos os lados que eu achei bem interessante. A primeira é sobre o Daemon e o Caraxes, que o Daemon, mesmo tendo a aliança lá do Clorys, lá dos Velaryon e tal, ele prefere fazer tudo sozinho. Mas no final ele teve que recuar e mais pra frente só ganhou com a ajuda dos Velaryon. Talvez isso signifique um pouquinho do amadurecimento do personagem, na mudança de opinião dele, que ele não consegue fazer tudo sozinho. Vamos ver o que vai acontecer. Já do lado do engorda caranguejo, a gente viu por que a batalha durou tanto tempo. Porque eles ficavam ali na caverna, aí toda vez que viam um dragão, uma ameaça muito grande, eles se escondiam. Quando essa ameaça ia embora, eles saíam da caverna e ficavam nessa, indo, vindo, indo, vindo, indo e vindo. E por isso a batalha durou 3 anos. É um detalhe bem pequeno, bem pequenininho mesmo, mas eu achei bem legal. No começo do episódio, o Viserys está lá procurando a Rhaenyra e vimos que a Rhaenyra está lá no jardim lendo um livro enquanto ouvia uma música. E essa música tem uma referência bem legal. A letra diz: ela fugiu com seus navios e seu povo, seu coração partido por aqueles que morreram navegando pelo sul, sob o olhar do dragão. E essa música é uma referência a Nymeria, eu acho que eu falei certo, que foi uma princesa guerreira que liderou seu povo, os Rhoynares, rumo a Dorne após uma guerra lá com os Valyrianos. Essa aí só quem lê os livros pegou. Falando em dragão, vimos que o Baby Aegon tem o seu próprio dragão de brinquedo. E quando eu vi pela primeira vez essa cena, eu achei que o dragão de brinquedo era o Caraxes pelo pescoção. Mas vendo melhor e tal, com pausa e com a foto em HD, eu acho que não é um brinquedo do Caraxes, porque o Caraxes é um pouquinho maior, um pouquinho mais largo e tem uma cauda diferente. Então será que aquele brinquedo é meio que uma dica, um easter egg de como será o Sunfyre, o dragão do Aegon, mais pra frente? Não sei, mas se for, eu achei bem interessante. Nesse episódio, tivemos a participação dos Lannisters, do Lord Jason e do seu irmão gêmeo Talent, e vale a pena dizer que ambos os personagens foram interpretados pelo mesmo ator, o Jefferson Hall, que esteve na primeira temporada de Game of Thrones interpretando o Sir Hood do Vale. Na conversa ali com o Rei Viserys, o Lord Jason meio que pede a mão da Rhaenyra pra ele e tal, meio que dando a entender que o casamento dos dois, da Rhaenyra com ele, vai fortalecer ambas as casas, mas que também seria bom ter dragões ao seu lado. E na hora o Viserys ri e ele fica com uma cara de bunda. Só que isso também é uma referência ao futuro dos Lannisters, que no futuro foram derrotados justamente por um dragão, no caso, o dragão da Daenerys. E caso aqui no passado eles tivessem uma aliança com os Targaryen e tivesse dragões ao seu lado, talvez o futuro tivesse sido um pouco diferente.
O Lord Jason também cita nesse episódio o Castelo Rochedo, que é nada mais, nada menos do que a sede da Casa Lannister, como vimos lá na 7ª temporada de Game of Thrones, que se prova de fato ser um local muito importante e um local muito bem localizado, como a gente viu com o João das Neves lá na série. Só que, além dos Lannisters, outros personagens foram introduzidos aqui nesse episódio que serão bem importantes, que são os Strongs. Vimos o Larry Strongs e o seu pé torto, que tem justamente esse apelido de pé torto, que usou essa desculpa para observar a fofoca das mulheres, confesso que achei isso bem engraçado, mas também o Harvey Strong, e ambos personagens serão bem importantes para o futuro da série e vale a pena, ficar de olho. Como eu comentei no meu review desse episódio, após a traição da Alicent, a Rhaenyra se sente sozinha, solitária e meio que contra conforto lá no Sir Criston Cole. E ele até fala pra Rhaenyra que é muito grato pela oportunidade, já que foi ela quem escolheu ele para proteger o seu pai, só que ele, na verdade, passa mais tempo protegendo a Rhaenyra do que o próprio rei, o que deixa ainda mais claro o sentimento de gratidão que ele tem por ela. Na conversa entre eles, o Sir Criston Cole cita o Livro Branco, e nesse livro é registrado sempre que um cavaleiro da Guarda Real faz alguma ação notável. E esse livro é aquele livro em que a Brienne escreve o nome do Jaime após a sua morte, lá mais pro final de Game of Thrones. Nesse episódio tivemos a caçada, com Viserys matando um cervo. E para quem não lembra, na primeira temporada de Game of Thrones também teve uma caçada. O Robert Baratheon foi caçar um javali, foi atacado por ele e bang! Foi conhecer Deus. Da última vez que um rei foi caçar, eu contei o que aconteceu, então Viserys, abre o teu olho. E o jeito que o Viserys matou o cervo tem um paralelo claro da maneira com que a Rhaenyra matou o javali. O Viserys vai lá, com a lança do Lannister, toda na paz, na calma, matou o cervo com vários cavaleiros o segurando, na maior facilidade. Já a Rhaenyra não. Quando o javali pulou nela, ela aguentou, o Sir Criston Cole deu uma facadinha, deu uma espadada, e depois ela esfaqueou o bicho até dizer chega, com o sangue indo parar na sua cara. E essa cena mostra a diferença dos dois. O Viserys sempre teve tudo ali, de mão beijada, na facilidade, na maior paz. Já a Rhaenyra não. A Rhaenyra tem que lutar pelo que é seu, lutar pelos seus direitos, lutar para sobreviver e não tem medo de dar a cara a tapa. Ok, nesse episódio a Rhaenyra se demonstrou ser bem mimada, bem revoltada com a vida, típico de adolescente, mas mais pra frente todos esses detalhes e simbologias vão fazer total diferença e total sentido. Anotem o que eu tô falando. Falando no Viserys, outro detalhe bem legal é o seu dedo. No primeiro episódio, ele cortou o dedo no Trono de Ferro. No segundo, tentou tratar o dedo, salvar o dedo, que já estava preto, podre. E aqui nesse terceiro, 3 anos após o segundo episódio, teve que amputar o dedo, não só o dedo mindinho, como também o dedo anelar. E depois, ainda cheia de sangue, aparece um cervo branco ali para Rhaenyra. E o cervo branco aqui nesse universo de Game of Thrones é um animal meio que sagrado, uma criatura mágica. E o cervo branco também era um símbolo de realeza. E ele não aparece pro Viserys, que é o rei, e sim para Rhaenyra, que é a legítima herdeira ao Trono de Ferro. Cervo branco também foi o nome do navio lá do Joffrey. E o navio foi destruído durante uma briga pelo Trono de Ferro entre Porto Real e Pedra do Dragão. Eu vi muita gente no Twitter comentando que o cervo aparecer ali para Rhaenyra já foi uma dica, um prelúdio do que vai acontecendo aqui pra frente, no futuro da série e tal. Mas o que vocês acham? Após acabar a festa do Aegon e eles voltarem para Porto Real, em uma conversa entre o Otto e a Alicent, o Otto fala as leis dos deuses e homens para defender a sua tese de que o Aegon deveria ser rei ao invés da Rhaenyra, porque o Aegon é homem. E esse é, na verdade, o título do 6º episódio da 4ª temporada de Game of Thrones, onde o Tyrion é julgado. Quem não sentiu raiva nesse episódio não tem coração. Na conversa ali do Viserys com a Rhaenyra, mais pro final do episódio, onde ele meio que dá um ultimato nela de que ela tem que casar, vale a pena dizer que Perry e Emilia Alcock mandaram bem demais nessa cena. O Viserys chama a Rhaenyra de O Deleite no Reino. E no livro Fogo e Sangue, a Rhaenyra é constantemente, principalmente durante sua juventude, chamada de O Deleite do Reino, pois quando foi prometida ao Trono de Ferro,
Com 8 anos de idade, ela era muito amada e querida por todos, conquistando muitos com o seu charme e o seu carisma. Não tivemos uma demonstração dessa cena e tal aqui na série House of the Dragon, mas achei esse detalhe bem legal e bem interessante. Falando no Laenor com Sea Smoke, o Laenor chegando ali do nada com Sea Smoke e tacando fogo em geral no exército do Engorda Caranguejo, não lembrou muito a cena onde a Daenerys também chega e queima todo o exército ali dos Lannisters lá em Game of Thrones. Não sei se foi uma referência, mas eu confesso que achei muito parecido. Só um detalhe que o Sea Smoke não luta na Batalha dos Degraus lá em Fogo e Sangue. Essa foi uma modificação que os criadores fizeram só aqui pra série. E sendo sincero, eu achei a Batalha dos Degraus aqui de House of the Dragon melhor do que dos livros. E essa cena vai meio que de encontro ao que Cloris falou lá no final do segundo episódio pro Daemon, que os Velaryon não são domadores de dragões, que são mais dos mares e tal, dos navios, mas sim, eles têm dragões na sua família. Tem o Sea Smoke, tem a Meleys, que é da Rhaenys Targaryen, mas como ela é casada com Cloris, também é dos Velaryon, e tem mais chegando por aí que eu não vou comentar para não dar spoiler. E isso me deixou um pouquinho pensativo. Os Velaryon possuem cerca de 50% da frota marítima dos navios ali de Westeros. E agora que eles têm dragões ao seu lado, e mais pra frente talvez tenham mais, será que os Velaryon não podem, caso eles queiram, meio que armar um golpe para tirar os Targaryen do topo, tirar os Targaryen do Trono de Ferro e assumir o Trono de Ferro? Porque, pô, eles vão ter dragões ao seu lado, vão ter navios ao seu lado. De certa forma, eles são até que mais fortes do que os Targaryen, pelo menos nesse exato momento. E aí, o que vocês acham? E por fim, nesse episódio, tivemos a Rhaenyra com a cara coberta de sangue, o Daemon no final com a cara coberta de sangue, e essa é meio que uma tradição Targaryen, já que em Game of Thrones tivemos algumas cenas da Daenerys também coberta de sangue. E esse episódio, como um todo, faz meio que uma referência ao nome do livro em que House of the Dragon está adaptando. Tivemos fogo, tanto com Caraxes quanto com Sea Smoke, e também tivemos sangue, muito sangue. Tem outro detalhe, easter egg e referência nesse terceiro episódio que eu não comentei aqui nesse vídeo? Se sim, comenta aqui nos comentários que eu estarei lendo e respondendo tudo. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre House of the Dragon. Ainda essa semana, amanhã, terça-feira, vai ter um vídeo sobre os dragões da série. Fiquem ligados, um rankzinho bem legal para vocês. Ainda farei um vídeo de curiosidades sobre a Emily Carey, a atriz que faz a Alicent mais jovem, no mesmo molde ali que eu fiz do Matt Smith, da Emilia Clarke, do Perry Considine, e você não pode perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!